hoje nós temos uma aula repleta de conteúdos que envolvem o processo contábil. Eu convido vocês a estarem comigo agora, né? Acompanhando aqui o nosso ciclo de aprendizagem. Vou apresentar para vocês qual é a minha proposta desta noite. Nós falaremos inicialmente de uma atividade. Vamos experimentar? Vamos viver esse momento juntos? Falando de processo contábil e tentando associar tudo aquilo que vocês viram no livro, que envolve lançamentos contábeis, os razonetes ou razonetes, os dois termos são utilizados, a questão do balancete de verificação e o balanço patrimonial que vocês já conhecem. Nós vamos, por meio de uma atividade, eu vou apresentar para vocês alguns fatos e nós vamos passar por todos essas ferramentas que nos auxiliarão nesse contexto de compreender o processo contábil. Para começarmos, então, já a testar os nossos conhecimentos envolvendo as ferramentas, eu quero apresentar para vocês 4 fatos. Olha só, 4 situações que ocorreram em uma determinada empresa, das quais nós vamos escriturá-las. Então, vamos lá. Revendo quais são esses fatos. Nós temos aqui o primeiro fato, que se dá por meio da compra de um veículo no valor de 30 mil. Detalhe, esse veículo foi financiado a longo prazo. Essa informação é importante porque nós sabemos que se for uma aquisição que gere uma obrigação a longo prazo, nós não vamos classificar no passivo circulante, sim no passivo não circulante. A segunda operação nos diz a respeito de uma compra de estoque de mercadoria à vista. Então, nós sabemos que vamos comprar bens para vender futuramente e que vamos dispor de recurso da nossa conta caixa. O terceiro compreende um recebimento em dinheiro de duplicatas, ou seja, eu vou apresentar para vocês um balanço inicial de uma empresa que já está em atividade e nós vamos identificar qual que é o valor que a empresa tem a receber e desse valor nós vamos realizar a baixa de R$6.000. Por quê? Porque o cliente realizou esse pagamento junto à nossa empresa. A terceira a quarta é referente à venda a prazo de todo o estoque de mercadorias. Então, o que nós vamos fazer? Nós já sabemos quais são as operações. Nós vamos passar pelas operações que eu acabei de apresentar mais de uma vez. Então, fica atento, porque o nosso objetivo é que você compreenda o que é que está acontecendo nessa empresa. Mas olha, não dá para começar a falar de lançamento contábil sem relembrar o método das partidas dobradas. É provável que vocês já saibam que todos os débitos precisam ser exatamente igual ao valor dos créditos correspondentes. O que é isso? É uma técnica contábil que faz o registro de cada operação. Portanto, se nós fizermos lançamentos a débito que somam 30 mil, teremos que fazer lançamentos a créditos também que somam 30. É por esse motivo que nós temos o equilíbrio nos relatórios contábeis. Então, vamos lá. As contas do ativo, elas possuem uma natureza, e as contas do passivo e do PL também uma outra natureza, que é a nossa natureza contábil. Lá no ativo, nós sabemos que temos bens e direitos. No passivo e patrimônio líquido, só obrigações. Bem, vamos relembrar. No ativo, a natureza é devedora. Calma, não é devedor de dívida. Se nós tentarmos associar com o senso comum, vai ficar confuso, porque banco, quando temos saldo na nossa conta bancária, isso significa que é credor. Mas na contabilidade, o banco é de natureza devedora. Não é que nós estamos devendo. Poderíamos até dizer, olha, alguém deve para nós, o banco. Duplicatas a receber também é devedora. Alguém deve para a empresa, ok? Do lado do passivo e patrimônio líquido, nós temos os créditos. Créditos com terceiros, onde nós classificamos no passivo circulante e não circulante, e os créditos que são em relação aos sócios, que é o nosso capital próprio, que são aqueles compromissos da empresa para com os sócios, né, os donos do negócio. Então, vejam, olha só o que nós aprendemos.
O ativo é de natureza devedora. Portanto, todas as vezes que nós temos uma conta do ativo que aumentou o seu saldo, é sinal de que nós fizemos um débito nessa conta. Olha que interessante. Se eu digo agora, pessoal, temos R$ 1.000 na conta caixa. E esse valor de 1.000 aumentou para R$ 1.500. Sabe o que aconteceu? Nós fizemos um lançamento na conta caixa, ou seja, um débito no caixa de R$ 500. Por isso, o nosso caixa, que é de saldo 1.000, passa a ser 1.500 de natureza devedora. Ou seja, então, se eu retirar recursos da conta caixa, o contrário é verdadeiro. Quando eu estou pagando em dinheiro, está saindo dinheiro do caixa. Então, diminui o meu saldo devedor, porque estou realizando um lançamento na conta caixa a crédito, certo? E como fica o passivo e o PL? Olha só. O passivo e o patrimônio líquido tem natureza credora. Uma conta de natureza credora, o seu saldo vai aumentar se nós continuarmos realizando créditos nessa mesma conta. Ao passo que o seu saldo será reduzido quando nós debitarmos essa conta. Bom, mas vamos devagar. Vamos fazer a nossa atividade prática, porque vai ficando um pouco mais fácil de compreender essas técnicas contábeis. Antes, eu quero apresentar para vocês qual é o nosso balanço patrimonial. Então, vocês estão visualizando a empresa em que nós faremos o registro dos 4 fatos apresentados. Imaginem que você chegou agora, pegou esse balanço na mão e já sabe que depois dessa informação aconteceram os 4 fatos que eu apresentei. Então, vamos fazer calmamente, um de cada vez, para poder retomar qual é o procedimento correto em relação aos lançamentos contábeis. Não esqueçam, ativo devedor, passivo e patrimônio líquido é credor. Isso é muito importante para saber o que eu debito e o que eu credito. Detalhe, a conta de depreciação, embora seja uma conta classificada no ativo, ela não tem o mesmo saldo das contas do ativo. O saldo dela é credor, justamente pelo fato de ser redutora, ter uma natureza oposta às demais contas que estão nesse grupo. Quando eu vou somar o ativo, eu somo todas as contas do ativo, exceto a depreciação, que é uma conta redutora, porque reduz de fato o valor do patrimônio. Então, eu subtraio exatamente o valor da depreciação. Por esse motivo, a depreciação, mesmo sendo classificada no ativo, não tem a mesma natureza do grupo a que pertence. Ela é credora. Vamos lá, vou rever com vocês os 4 fatos. Então, o primeiro dizia o seguinte: compra de um veículo no valor de 30 mil financiado. Esse balanço que eu deixei na tela é o balanço apresentado na tela anterior. Para não ter que voltar, nós vamos olhar e tentar compreender o que é que faremos diante desse fato. Então, se eu disse, olha, compramos um veículo financiado, nós sabemos que adquirimos um bem e também adquirimos uma dívida, porque será paga em longo prazo. Vejam, se eu comprei um bem, se eu perguntar para você agora, quando nós adquirimos um bem, onde registramos? No ativo, no passivo ou no patrimônio líquido? Com certeza, o bem deverá ser registrado no ativo. Isso significa que nós vamos ter aqui do lado do ativo não circulante, onde a seta indica, nós vamos ter que classificar no imobilizado um veículo, que não consta ainda porque esse balanço é do slide anterior. E a dívida, que é a obrigação com a aquisição desse veículo a longo prazo, nós vamos classificar do lado direito no passivo não circulante, que até o momento não tem nenhuma conta. Agora, por que eu debitei veículo e por que eu creditei financiamento? Aqui do lado, na tela, vocês estão percebendo que eu coloquei uma tabelinha. É uma colinha para a gente conferir se nós estamos fazendo corretamente. Como falamos há pouco, o ativo, o sinal de positivo indica aumento. No ativo, o sinal de negativo indica que diminuiu, que reduziu o seu valor. Então, vamos fazer um teste, vamos treinar juntos. Se eu comprei veículo, aumentou o meu ativo. Então, eu vou lá no ativo,
Sinal de mais significa que houve um débito nessa conta que acabou de aumentar. O sinal de negativo indica uma redução na conta que nós creditamos, ou seja, comprei um veículo, aumentou o meu ativo, mas também aumentou o meu passivo, porque eu tenho uma obrigação. Então, se você olhar na nossa tabelinha, o ativo vai ser debitado e o passivo, que é a obrigação, por também ter aumentado, será creditado. Portanto, nós debitamos a conta veículo e creditamos o nosso financiamento. O que vai acontecer com esse balanço que está na tela? Ele vai mudar. Vai entrar agora o veículo no ativo e lá no passivo não circulante a nossa obrigação a pagar. Vamos verificar. Olha só, nós atualizamos aquele balanço inicial. E sabemos que agora nós temos no imobilizado um veículo e no financiamento, a longo prazo, a obrigação por termos adquirido esse bem a prazo. Ficou mais fácil? Bom, nós não vamos parar por aqui, porque temos outros fatos contábeis. O segundo fato. O segundo fato diz respeito à compra de um estoque de mercadoria à vista, no valor de 3 mil. Então, o que eu digo para vocês? A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado. Eu entendi o que aconteceu na empresa? Então, vamos lá. Eu comprei mercadorias, já paguei. Todas as vezes que nós falamos à vista, nós utilizamos recurso do caixa e eu vou revendê-las. Então, é um estoque de mercadorias. O que nós vamos fazer? Lembrem que o balanço que eu estou mostrando para vocês na tela agora é o anterior, onde nós acabamos de incluir o veículo. Vai acontecer o quê? Vai de novo aumentar o nosso ativo, porque agora nós temos estoque de mercadorias. Mas, em compensação, vai diminuir o saldo do nosso caixa. Então, dá uma olhada na situação anterior. Eu tinha 10 mil no caixa e nada em mercadorias. No próximo slide, já com a alteração desse fato, nós vamos ter que observar para quanto vai a conta caixa e se de fato nós incluímos essa conta estoque de mercadorias. Lembrando, como que eu sei que eu vou debitar estoque e creditar caixa? Por quê? Tanto o estoque quanto o caixa são contas do ativo. As duas são de natureza devedora. Mas enquanto uma aumentou, a outra diminuiu. Então, se nós olharmos ali na tabelinha, ativo mais, ou seja, aumentou, debita. O que aumentou? O estoque, porque agora eu tenho estoque para vender. O que diminuiu? O meu caixa, porque eu paguei à vista. Então, se diminuiu, eu vou creditar. Por esse motivo, eu debitei o estoque e creditei em mercadorias. Então, vamos ver como é que ficou? Olha só, nosso caixa que era 10, passa a ser 7. Por quê? Porque nós pagamos à vista. E o estoque que não existia, agora tem 3 mil reais. Nesse caso, é o que a gente chama de fato permutativo. Saiu do caixa e ingressou na mercadoria. Não houve nenhuma alteração que envolvesse resultado, ou seja, patrimônio líquido. Portanto, só uma permuta de uma conta para outra. Então, vamos para o terceiro fato? Bem, o terceiro fato contábil. Recebimento em dinheiro de duplicatas no valor de 6 mil. Dá uma olhada no nosso balanço anterior. Nós sabemos que de clientes a receber, nós temos exatamente 6 mil. Então, agora, vamos receber tudo o que temos como direito. Essa conta precisa zerar. E se nós sabemos que foi em dinheiro, esse dinheiro vai para a conta caixa, que acabamos de movimentar. Então, vamos fazer o nosso exercício. Nesse momento, o caixa vai aumentar ou diminuir? Se eu estou recebendo, ele vai aumentar. Olha na nossa tabelinha. Ativo aumentou, debita. Debito a conta caixa. O que vai acontecer com essa conta clientes a receber? Ela vai reduzir, porque eu não tenho mais esse direito, ele deixa de existir. Então, se eu olhar ali na tabelinha, ativo diminuiu, eu faço um lançamento a crédito nessa conta que diminuiu. Portanto, eu debito o caixa e credito clientes a receber. Vamos ver como é que ficou? Olha só. Agora o nosso caixa passa a ser 13 mil, porque nós somamos esse recebimento. E, na verdade, o nosso cliente a receber zerou.
Por quê? Nós recebemos as duplicatas que haviam, né, por conta de vendas realizadas em momentos anteriores, das quais o cliente estava com o compromisso de liquidar. Nesse momento, nós temos essa condição. Agora, vamos ver o que aconteceu no último fato contábil. O último lançamento diz que nós vendemos a prazo. Então, nós sabemos que houve uma venda que ainda não recebemos e que essa venda foi do estoque pelo valor de 5 mil. Então, primeira coisa, vamos olhar quanto nós temos no estoque de mercadorias. Percebam que ali nós temos 3 mil reais. Imaginem que eu vou pegar esses 3 mil reais e vou vender por 5 mil. Bem, já entendemos o que aconteceu. Agora, como registrar? Nós sabemos que o estoque vai zerar porque eu vendi todo o estoque. O estoque é uma conta do ativo, essa conta vai diminuir. Olha na tabelinha, ativo diminuiu, eu vou creditar essa conta estoque. Mas eu já sei que nós vamos voltar a ter recursos a receber, ou seja, direitos a receber, porque o nosso cliente comprou a prazo. Então, olhando para o ativo, essa conta duplicatas a receber ou clientes a receber vai aumentar. Nesse caso, eu vou fazer um lançamento a débito. Bem, debitei 5, que é o valor que eu tenho de direito a receber, porque eu vendi por 5, e creditei um estoque de 3. Mas ainda está faltando, lembra? O total dos débitos tem que bater com o total dos créditos. Olha só o que aconteceu. Nós tivemos nessa operação um lucro, porque eu vendi por 5, o que, na verdade, estava estocado por 3. Então, esse valor vai ser creditado na conta lucro, que fica lá no patrimônio líquido. Então, nós teremos agora um aumento em clientes a receber, vamos zerar o nosso estoque e aparecer esse valor lá no nosso patrimônio líquido. Então, olha só o nosso balanço. Clientes a receber passa a ser 5 mil, estoque zerou, e agora nós temos um lucro de 2 mil reais. Muito bem. Mas, e daí? Será que vocês estão conseguindo perceber o que é que nós estamos movimentando? Deixa eu dar uma olhada aqui nos questionamentos. Bom, temos aqui a Irivânia, que perguntou por que o financiamento ficou no passivo não circulante. Respondendo à pergunta da colega, é simplesmente pelo fato que ele diz que o financiamento é a longo prazo. Senão, nós deixaríamos esse financiamento no circulante. Como vocês saberão, só o que for, né, obrigações acima de 12 meses. Até 12 é dívida no passivo circulante, tá certo? Bom, a Renata também perguntou, né, quando nós pagamos a parcela, onde lançaremos? Renata, será que a parcela que você se refere é do financiamento? Se for em relação ao financiamento, tá, nós vamos fazer abaixo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu informe para você que esse pagamento foi realizado, uma parte dele, porque eu nem tenho dinheiro suficiente para pagar os 30 mil agora. Imagine que seja só 10. Então, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho no caixa, olhem lá, 13 mil reais, e vou pagar 10 mil da dívida que eu tenho com o financiamento. Lembrando, o meu caixa de natureza devedora vai diminuir, e o meu financiamento é de natureza credora. A conta financiamento será debitada, e a conta caixa será creditada. Quando eu debito esse financiamento, o seu saldo vai reduzir. Quando eu credito a conta caixa, também vai reduzir, mas é porque eu tirei dinheiro do caixa para pagar essa dívida. Bom, vou continuar aqui e aí a gente vai respondendo as dúvidas que porventura, né, apareçam no decorrer da nossa aula. Agora a gente vai para o segundo processo contábil, onde nós falaremos a respeito do razão T ou do razonete. Nós vamos passar pelos 4 fatos novamente, para vocês reverem e saber como é que nós escrituramos essa informação contábil. O razão ou razonete, como assim é chamado, ele é em formato de um T. Qual é a sua função? Apenas de identificar o saldo das contas. Percebam que do lado esquerdo eu tenho os lançamentos a débito
E do lado direito, os lançamentos a créditos. Eu vou pegar aqueles lançamentos que nós já fizemos, já debitamos e creditamos, e vou transferir para cá, com o objetivo de apurar o saldo de cada conta. Então, eu vou retomar. Esse é o nosso balanço inicial, antes das 4 operações. Esse é o razão T ou razonete de cada conta que está nesse balanço inicial. Então, quando a gente começou, antes de realizar as 4 operações, nós tínhamos um saldo no caixa de 10, cliente 6 mil, um computador de 5 mil, a depreciação desse equipamento no valor de R$ 1.000, fornecedor 2 mil e capital 18 mil. Observem que do lado esquerdo nós temos os saldos das contas que são devedoras, por isso que 10 mil está do lado esquerdo. E assim como as contas do passivo e do patrimônio líquido estão do lado direito, porque são saldos de natureza credora. O que nós vamos fazer agora? As 4 operações novamente. Vamos retomar o lançamento e já fazer o razão. Olha só, primeiro fato. Como nós não tínhamos nem veículo nem financiamento, nós abrimos um razão para cada conta a partir de agora. Aquelas que já estão, né, já tem saldo, a gente continua. O que não tem, nós vamos abrir. Então, eu coloquei aqui um razão para o veículo e um para o financiamento. O primeiro lançamento, nós debitamos o veículo e creditamos o financiamento. Dá uma olhada como ficou. Na conta veículo, do lado esquerdo, eu coloquei 30 mil, porque eu debitei veículo. Do lado direito, eu apresentei 30 mil, porque eu creditei financiamento. Lembrando que é sempre assim. Do lado esquerdo, a conta que eu debitei, né, o lançamento a débito, e do lado direito, o lançamento a crédito. É isso que nós acabamos de fazer. No caso do segundo fato, fizemos a mesma coisa. Nós debitamos estoque e creditamos a conta caixa. A conta estoque não tinha, portanto, nós abrimos, mas o caixa já tinha um saldo, por isso que está em vermelho 10 mil. O que nós fizemos? Do lado esquerdo, o débito do estoque 3 mil e na conta caixa, do lado direito, o crédito de 3 mil. Debitamos estoque e creditamos o caixa. Se nesse momento você quiser apurar o saldo da conta caixa, basta olhar 10 mil do lado do débito, 3 mil do lado do crédito, 10 menos 3, 7 mil. Lembram que nós vimos essa informação lá no balanço? Conforme nós fizemos os lançamentos, eu mostrava para vocês o balanço. Era exatamente o que nós estávamos apresentando, o saldo de cada conta. Não necessariamente precisávamos fazer um balanço após cada operação. Poderíamos ter constituído o razão T. O terceiro fato compreende aquele recebimento das duplicatas. Nesse caso, nós debitamos o caixa e creditamos clientes a receber. Portanto, dá uma olhada no razão da conta caixa. Está recebendo mais informações. Agora, do lado esquerdo, debitei 6 mil e lá na conta clientes a receber, eu fiz um lançamento a crédito no valor de 6 mil. Já deu para perceber que os clientes têm um débito de 6, que é o saldo que veio no balanço inicial. Agora eu recebi 6 mil, por isso nós creditamos, não temos mais esse compromisso com o nosso cliente, ou seja, ele não tem mais, né, que nos pagar, portanto, zerou essa conta. Do lado do caixa, nós temos uma outra situação. Nós tínhamos um saldo de 10, entrou um lançamento de 6 mil e também saiu o dinheiro do caixa no valor de 3 mil. Então, ainda temos saldo nessa conta. O último lançamento é aquele da venda de todo o estoque por 5 mil. Então, olha só o que nós havíamos feito. Debitamos clientes a receber, creditamos estoque e creditamos o lucro referente a essa operação. Então, fizemos esses 3 lançamentos aqui, ó. Um razão para clientes, estoque e lucro. E olha só o que nós fizemos. Um débito aqui em clientes, um crédito na conta estoque, e também um crédito em relação ao lucro. Se nós pegarmos todos os fatos, né, registrados, nós teríamos o último balanço apresentado anteriormente. Então, como chegamos nessa informação? Nós podemos fazer a apuração desse razão. Ó, só revendo o que nós já fizemos. No caso do caixa, eu tinha um saldo de 10 mil,
Fizemos um lançamento de 3 mil a crédito, porque saiu o dinheiro, nós compramos à vista a mercadoria, recebemos 6 mil, né, em dinheiro do nosso cliente. Nesse caso, o total dos débitos somam 16 mil. O total dos créditos, 3. 16 menos 3, o nosso saldo da conta caixa é 13 mil. Exatamente o que acabamos de visualizar no slide anterior, naquele último balanço mencionado. A conta cliente não foi diferente, fizemos da mesma forma, tínhamos um saldo do balanço inicial, recebemos esse valor e depois vendemos as mercadorias por 5 mil a prazo, ou seja, nesse momento o nosso saldo passa a ser 5 mil. Um débito de 6 e um crédito de 6 mil, zera a minha conta, mas depois eu fiz uma venda de 5, então nesse momento o saldo da conta clientes passa a ser 5 mil. Os demais não mudaram seus respectivos valores, né? Tiveram poucas movimentações, então, olhando para o razão, a gente já consegue saber qual é o saldo de cada conta. Nós temos aqui também as contas que ficaram, né? Do lado do passivo e patrimônio líquido. E agora, nós juntamos todas essas informações. Nós pegamos as contas e vamos relacionar qual era o saldo inicial, qual é a sua natureza, quanto eu debitei nessa conta, quanto eu creditei para apurar o seu saldo. Então, o que nós fizemos? Pegamos aquele razonete que acabamos de comentar e identificamos aqui da forma como está. Olha só, vamos pegar a conta caixa. Então, lá na conta caixa, na segunda coluna, eu tenho ali saldo inicial. Então, caixa tinha 10 mil de saldo inicial. Coloquei um N de natureza que identifica que a conta caixa é de natureza devedora. Nessa conta, eu fiz lançamentos a débito, que somam 6 mil. Lançamentos a crédito, que somam 3. Portanto, se eu quiser identificar o saldo final, 13 mil, basta fazer o seguinte. 10 mil devedor, mais 6 mil de débito, deu 16 mil. Menos 3 que nós lançamos no crédito, o nosso saldo da conta caixa passa a ser 13 mil reais. E assim sucessivamente. Percebam que o que está nesse tom mais laranja ou talvez vermelho significa as contas de natureza devedora. Em acinzentado, as contas de natureza credora, que é onde nós separamos os débitos e os créditos. Bom, pessoal, agora, qual seria a nossa próxima etapa? Montar o balanço final, que é aquele que nós já fizemos, mas a intenção aqui é que vocês compreendam toda essa temática, tá? Nesse caso, nós finalizaremos apresentando o balanço. Se eu olhar para esse balancete e construir, estruturar o balanço patrimonial dessa empresa, eu consigo identificar onde classificar cada conta. Então, eu vou pegar aqui a conta caixa, clientes a receber, estoque, computador, veículo e depreciação, vou colocar do lado do ativo. O fornecedor, financiamento, capital social e o lucro, vou colocar do lado do passivo e o capital e o lucro do lado do patrimônio líquido. Bom, vamos ver como é que ficou. Esse é o nosso balanço final. O que é o balanço final? Aquele balanço inicial, com todas as 4 operações registradas, que dá exatamente essa informação no final. Então, se você fez o lançamento, escriturou razão, não é necessário fazer um balanço para cada operação, porque nesse caso nós estamos utilizando a apuração do saldo pelo razão T. Certo, pessoal? EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.